Olá, chegamos para mais uma lição em dose dupla em nossos podcasts aí nas plataformas. Você tem nos acompanhado e também você que assiste pelo Facebook toda sexta-feira, você que acompanha pelo YouTube também. Nós estamos agora lançando no YouTube no início da semana para que você já vá assistindo, já vá acompanhando o nosso podcast e também o vídeo, né? O nosso programa aqui. E neste trimestre estamos estudando um livro maravilhoso, a lição da Escola Sabatina. Traz aqui o tema, o livro do profeta Isaías, o consolo para o povo de Deus. Que livro extraordinário, que meses fantásticos estamos tendo, conhecendo mais este livro, que poderíamos dizer, né, pastor Wanderson, é um evangelho também, que nós encontramos no Velho Testamento. Tudo bem, Xará? Como é que você está? Que lição fantástica, hein? Tudo bem, pastor Assunção, amigos que nos ouvem aí no trânsito, em casa, que nos assistem. O livro de Isaías chegou a ser comparado por alguns especialistas como se fossem os escritos de Shakespeare da antiguidade, de tão poético, de tão profundo. Quantas lições maravilhosas nós estamos tirando ao longo deste livro, deste estudo da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos. E já quero desafiar você que está gostando aí dos comentários, das explicações, das lições, a compartilhar com seus amigos. Sabe por quê, Assunção? Nós somos chamados, num mundo que espalha tanto ódio, tanta doença, nós somos chamados a viralizar esperança. Então, compartilhe o link aí, tá bom? Principalmente em redes sociais, né? Vamos viralizar, compartilha. Olha, vamos chegar aí a 50, pelo menos 50 compartilhamentos, pessoal, no Facebook, tá bom? Vá compartilhando, marque pessoas que você conhece para que elas também assistam aqui. O Lição em Dose Dupla. Pessoal do YouTube, compartilha com seus contatos também, tá bom? Xará, é o seguinte... Que bênção está sendo a lição, cada sábado, cada semana, né? Nós temos aqui um convidado especial e, gente, realmente, é o seguinte, para tudo agora. Hoje... Está no carro ouvindo o podcast, para aí, encosta o carro. Você que está fazendo porque o convidado de hoje é... Pastor, para baixar aqui o link vai pesar hoje, viu? O peso vai estar grande, né? Vai. Quem está conosco? Vamos apresentar? Quem está conosco? Rapaz, é ele, o nosso pastor, o nosso presidente, o nosso pai espiritual, pastor Oliveiros Ferreira. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Wanderson. Obrigado, pastor Wanderson. Assunção e Domingues. É como diz a geração dos meus filhos, a geração de vocês, né? Menos, né, pastor? Bem menos, né? Bem menos. Mas é um privilégio estar aqui, participando da lição da Escola Sabatina com vocês. Principalmente esta semana, né, baseado em Isaías 53, um dos capítulos mais lindos e maravilhosos da Palavra de Deus. Obrigado pelo convite. Um abraço a todo mundo. É um prazer estar aqui participando com vocês. E é por isso que o senhor está aqui, viu? E o humilde servo está aqui para falar alguma coisa. Para falar deste servo que nós veremos aqui nos capítulos 50, 52, 53... Tem que ser um servo como o senhor, né? Viu? Pastor Assunção, tem algo aqui interessante, né? O pastor Oliveiras não está aqui só porque ele é administrador, pastor. Nos corredores aqui, gente, da associação, em nossos encontros, nas igrejas que a gente tem a oportunidade de participar junto dos eventos, o pastor Oliveiras é um teólogo. E ele vai contribuir demais com a lição aqui. Com certeza, um estudioso da Bíblia. Estudioso da Bíblia, da melhor definição. Amante e estudioso da Palavra de Deus. Pastor Oliveiros. Pois não. Brevemente... Nós sempre apresentamos os convidados, eles falam um pouquinho assim da trajetória ministerial. Fala para nós aí, né? Nós estamos assim eu e o Xará, tentando chegar na sombra do Senhor, né? Né, Xará? É verdade. Quantos anos de ministério? Fala um pouquinho para nós aí, para os nossos amigos. Eu acho que nesse aspecto vocês estão um pouco mais distantes. No resto, vocês já passaram. Mas no aspecto de ministério, vocês são jovens. Eu estou agora completando o meu 39º ano de ministério. Uau. E, graças a Deus, muito abençoado. Sou casado, a Elanja, minha esposa, já
Na função que eu estou hoje, como pastor geral, ela sempre cuidou muitos anos da AFANDA, que é a Associação da Área Feminina da Associação Ministerial, do Ministério da Mulher, do Ministério da Criança, do Ministério do Adolescente, mas ultimamente ela só está com a FAM, porque como eu também, a gente já vai diminuindo o ritmo e preparando para uma jubilação e ficar depois pregando, exercendo o ministério, mas não mais de tempo integral como nós estamos. Bom, eu me formei em 1982 na Faculdade de Teologia, ainda em São Paulo. A Faculdade de Teologia Adventista era aqui na cidade de São Paulo. Hoje é o campus 1 do UNASP. Nós temos 3 filhos, o Jonatas e o Oliveira Júnior, ambos são pastores, trabalham por aí. Temos uma filha, a Ellen Joyce, ela mora na Califórnia, e todos casados, com netos, 6 netos. Mas eu comecei meu ministério na Zona Norte de São Paulo, na região de Casa Verde, Vila Nova Cachoeirinha. Fui 5 anos pastor naquela região, depois fui para São José dos Campos. Depois trabalhei como departamental de mordomia, missão global, ADRO e outras coisas na Zona Leste, Paulista Leste, em São Paulo. Depois eu recebi um chamado para o campo missionário e fui para Albânia. Nos mudamos para Albânia, onde eu fui missionário 4 anos, de 93 a 97. Né, pastor? Nessa ida para a Albânia, nós ficamos também um período na Inglaterra, 6 meses, foi isso aí. E depois voltei para a mesma associação de onde havia saído, na Zona Leste, São Paulo, Paulista Leste, e depois trabalhei na União, que nós chamamos de União. No estado de São Paulo, nós temos uma União que coordena as 8 associações, na área de mordomia cristã e missão global também. E depois eu fui nomeado presidente da associação no centro do estado de São Paulo, a PAC, Associação Paulista Central, onde fiquei 13 anos. Esse é o 6º ano que eu estou aqui na região do ABCD e Baixada Santista, no ministério, na mesma função. Muita experiência missionária. Hoje não vai dar tempo, nós vamos combinar um outro programa aqui. O senhor vai falar um pouquinho para a gente, alguns minutos, desta experiência na Albânia, um lugar assim distante. Havia todo um contexto cultural, político envolvido, né, pastor? Tantos desafios. E eu acredito que se agregou muito no seu ministério, para a família, experiência, né? E o quanto nós aprendemos com o senhor. Nas conversas, reuniões, a gente sabe que tudo isso vem, né? Claro, a sua comunhão com Deus, mas também uma vida de experiência pastoral, né? Graças a Deus. A minha vida na Albânia, eu digo que não foi só a maior experiência do meu ministério, mas a maior experiência da minha vida, e eu amei, e é sempre um prazer, às vezes prego por aí, conto um pouco, né, nas pregações, e a mão de Deus de maneira maravilhosa, visível, perceptível, cuidando de mim, da minha esposa, dos meus filhos, que eram pré-adolescentes, ficaram longe de nós, eles ficaram estudando na Inglaterra durante todo esse período, né? E Deus cuidou tão bem, e é maravilhoso servir a Deus. Viu? É o sonho de muitos, né, pastor? Eu tenho o sonho também de, quem sabe um dia, ser missionário em algum lugar. A gente tem esse sonho de pregar o evangelho. Já falei para você, se você quem pede conselho para mim, olha, pastor, eu gostaria de ser missionário, o senhor que foi missionário, o que é que o senhor acha? Eu falei, olha, se você quer ser missionário, mas está com medo, você está pedindo conselho para a pessoa errada. Porque eu vou te empurrar você para o campo missionário até hoje. Já ajudei alguns aí, né? Mas eu sei da sua intenção e Deus providenciará, viu, pastor? Não só os pastores, né, pastor, mas muitos jovens que estão nos assistindo agora. Tem esse projeto Um Ano em Missão, que pode ser aqui no Brasil, em outros lugares. Que conselho o senhor daria para aqueles jovens que estão nos assistindo e que pensam, sentem um chamado para ser missionários? Pastor Wanderson Domingues, é uma experiência inimaginável. Eu costumo dizer, e eu conversei com outros missionários, tem vários amigos aqui do Brasil e de fora do Brasil, que eu mantenho contato, que parece não, eu experimento que Deus tem um cuidado especial com o missionário e com a família missionária. Porque Deus só teve um filho e ele foi missionário. Ele veio a este mundo para nos salvar, e é isso que nós estamos fazendo. Então, o jovem que quer servir, passar um ano, um período, interromper um período do estudo que seja ok, para terminar aqui, retomar daqui 1 ano ou 2 anos, vale a pena, é uma experiência enriquecedora em todos os sentidos, espiritualmente acima de tudo, mas culturalmente, no sentido de você elasticar ou ampliar a sua visão de mundo, entender culturas, é algo maravilhoso, enriquecedor, e eu incentivo todos que possam fazer isso. É isso aí. Xará, mostra para o pessoal aqui a capa, tá? Vamos mostrar a capa da próxima lição, pessoal. Olha,
Se você não tem assinatura, assine a lição da Escola Sabatina. Não fique sem o manar diário, Bíblia, lição da Escola Sabatina. A promessa, a aliança eterna de Deus será uma aliança, um estudo fantástico, extraordinário, né? É um dos maiores teólogos da história da Igreja Adventista, Gerd Hazel. Então vale a pena você adquirir essa lição e seguir de estudos. Muito bem. Pastor, já faça oração para nós então? Vamos orar. Bom Deus e Pai, nós vamos abrir agora a Tua Palavra para recapitularmos a lição, o guia de estudos. Que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, Senhor, para entendermos a Tua revelação, a Tua inspiração. Amém. Que alcance também todos aqueles que estão nos ouvindo, quem sabe no trânsito, no trabalho, em casa, nos assistindo. Que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade e as Tuas ações para nos salvar. Oramos por Jesus. Amém. Amigos pastores, nós chegamos então, eu acredito que chegamos nos capítulos principais deste livro, deste evangelho descrito pelo profeta Isaías. Exatamente, pastor. A partir do capítulo 50, né? É como se nós chegássemos, embora matematicamente não seja o centro do livro, mas em termos de importância, pastor Oliveiros, pastor Wanderson, em termos de importância, em termos de uma verdade, tanto para os dias que o profeta vivia, quanto para os nossos dias, chegamos no momento principal, eu acho que do estudo da lição. É sensacional, porque, lógico, o livro tem que ser olhado sempre como um todo, não é? De forma holística. Mas se nós olharmos o início de Isaías, né, pastor Oliveiros, no capítulo 7, no capítulo 9, os filhos, o Emanuel que vai nascer, são um sinal, primariamente para o povo de Israel, de libertação das guerras bélicas, questões políticas. Mas quando nós chegamos no capítulo 50, especialmente 52 e 53, como vamos estudar, nós vamos ver que a direção do livro está destinando o povo não somente às coisas efêmeras deste mundo, mas às questões eternas. E o servo sofredor, que nós vamos estudar, o servo do Senhor, o servo de Yahweh, nós vamos ver que a mensagem central do livro de Isaías é destinar o povo não só para o livramento das mãos de Tiglat-Pileser, de Senaqueribe, mas do pecado. Então, é a mensagem central. E isso que o pastor Wanderson falou, eu comparo o livro de Isaías, agora onde nós chegamos no capítulo 52, 53, especialmente o poema do servo sofredor, que começa nos 3 últimos versículos do capítulo 52 e todo o capítulo 53. Eu comparo como uma escalada de uma montanha. Então, Isaías foi preparando, como você falou, o nascimento de Jesus virginal, capítulo 9, Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Depois apresenta os inimigos, a Assíria, a Babilônia, e até as manifestações, né, de Satanás, a revelação ali de Satanás no capítulo 14, vai indo, chega no capítulo 50, como você falou, pastor. Mas quando chega agora aqui, ele atingiu o topo. Ele subiu a montanha. Então, o capítulo 53 ápice, de Isaías, né? Ele não é, digamos aqui, geograficamente, vamos dizer assim, o centro do livro, mas ele é um dos capítulos mais lindos da palavra de Deus. É um capítulo que é incrível como Isaías, inspirado por Deus, em apenas 15 versículos, incluindo os 3 últimos do capítulo 52 e os 12 do capítulo 53, ele colocou de uma maneira tão concisa e tão precisa cada palavra, cada colocação, tem o significado, a abrangência e a profundidade que é revelada pelo Espírito Santo através de Isaías nesse capítulo aqui, da questão de Jesus, do seu sacrifício. Então, dizem, né, que Isaías 53 é o capítulo que foi escrito ao pé da cruz. Embora 700 e poucos anos antes de Cristo, mas Isaías foi levado ao pé da cruz do agonizante Filho de Deus, antes de ele dizer, Pai, está consumado nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Isaías viu aquilo, passando pelo Getsêmani e passando pelo suplício. É isso mesmo. Que coisa linda, isso aqui é só a introdução, viu? Os pensamentos aqui são fantásticos, extraordinários, e eu quero introduzir com vocês a lição de domingo aqui. Ele vem falando sobre um servo. O livro de Isaías, o profeta, várias vezes ele traz a palavra servo, se referindo em alguns momentos ao povo de Israel
se referindo ao próprio Cristo. Em alguns momentos ele fez uma referência a Ciro, né? E o capítulo 50, nós temos um servo. E é interessante nós procurarmos entender aqui a identidade deste servo. Pastor, os textos vão nos ajudando, né? Não Sim. de uma forma isolada, Verdade. mas à luz de outros textos também do livro de Isaías, nós podemos identificar aqui quem é este servo. E este servo é introduzido 50. aqui, pastor Assunção, de uma maneira curiosa. Eu gostei do título do guia de estudos, A Difícil Verdade de Isaías. Eu até ia pedir para o pastor Oliveira, se ele puder, ler para nós Isaías capítulo 30, para a gente voltar ao capítulo 50. E eu queria começar falando desse título, né, do nosso guia de estudos, Isaías capítulo 30, o versículo 10. Isaías 30, verso 10. Você que está aí em casa, você pode acompanhar aí também na tela do teu celular, do teu computador. Isaías capítulo 30, Eu vou ler versículo aqui na 10. nova versão atualizada, versículo 10, Isaías capítulo 30. Então, está aqui. Eles dizem aos videntes, esse aqui? Isso. Não tenham mais visões, e aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Eu gosto de uma versão, pastor Oliveiras, que diz algo bem próximo da sua, diz assim: falem para nós coisas que gostamos de ouvir. Parece a triste realidade do mundo hoje. Nós, outro dia, comentávamos aqui, pastor Oliveiras, que o mundo está despecaminizando o pecado. Você já não pode mais falar que o pecado é pecado. É pecado falar sobre pecado. E aqui na época de Isaías não era diferente. O povo chega para ele e diz assim: Isaías, fala para nós o que a gente gosta de ouvir. Quando a gente volta para o capítulo 50, e ele vai introduzir este servo que tem uma realidade divina e humana, eu acho muito interessante o título da lição, A Difícil Verdade, pela forma como esse servo é apresentado. O capítulo 50, verso 4, Assunção, diz assim, né? O Senhor Deus me deu língua de erudito, ele tem algo profundo para falar. Mas no verso 6, este servo diz: eu ofereci as costas aos que me feriram, e a face aos que me arrancavam os cabelos. Este servo que apresenta uma mensagem erudita, uma mensagem profunda, como é que o povo trata ele? Com bofetadas, com espancamento. Por quê? Porque ele falava aquilo que o povo, não que gostava de ouvir, né, pastor Oliveiros, mas que ele precisava ouvir. É verdade. Agora, pastor, quando a gente chega no apogeu, que eu cito, no cume, né, do monte do raciocínio de Isaías para trazer para... Isaías, como nós, repetindo, ele foi preparando o leitor, a todos nós, para chegar onde ele chegou agora, nos últimos 3 versículos do capítulo 52 e no capítulo 53 todo. E aí, eu gostei também, pastores, do título da lição desta semana, Fazendo o Impensável. Fazendo o Impensável. Então, ele chega aqui, então, quando ele fala sobre isso, nesse tema que nós estamos estudando, Isaías 53, o que era inimaginável, inconcebível para resgatar a humanidade, para revelar a Deus, o sacrifício do servo, é algo impensável por qualquer ser humano ser humano do planeta. Eu me atrevo a dizer, o plano da redenção, a encarnação, o sacrifício, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, etc., era algo inconcebível por qualquer ser, não só humano, mas até eu me atrevo a anjos, dizer, né, a qualquer ser do universo, inclusive a Satanás. Ele não esperava que Deus viesse com esta resposta à questão do pecado. E tudo isso já estava planejado por Deus. Agora, o tamanho do sacrifício, a lição de hoje não vai dar para esgotar, para a gente falar só sobre o tamanho desse sacrifício. E além de nós compreendermos aqui, já no capítulo 50, a identidade do servo, nós também compreendemos já nessa introdução da lição a respeito do ministério deste servo. Sim. E há alguns textos aqui no capítulo 50 que nos revelam, né? O pastor Wanderson até leu um dos versos aqui, acho que o verso 4, né, pastor? Exatamente. Que já fala um pouco sobre o caráter, as características, as marcas do ministério deste servo, porque às vezes nós temos a tendência de achar que o ministério ou qualquer função importante nesse mundo requer apenas a glória. Mas nós olhamos agora para o ministério desse servo. Nós temos o verso 4. Pastor, o que a gente entende aí nesse verso, por exemplo, a respeito do ministério deste servo?
Como o pastor Oliveira mencionou, né, há um link aqui com o ápice da mensagem que está no 52. Mas já no capítulo 50, nós conseguimos entender um pouquinho, não é? Já em partes, o ministério deste servo. Alguns devem estar pensando, pastor, quem é o servo, né? Primeiro, quem é este servo? Você vai perceber, à medida que nós avançarmos aqui no nosso guia de estudos, e especialmente nos capítulos 52 ao 53, que vai ficar mais claro quem é este servo. Embora a identidade dele seja mais clara no Novo Testamento do que para a época de Isaías. Mas vamos lá, vamos ler o capítulo 50, o verso 4. O Senhor, Deus, me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer a boa palavra ao cansado. E Ele me desperta todas as manhãs. Desperta meu ouvido para que ouça como os eruditos. Então você já vê que o ministério deste servo é proclamar com profundidade a vontade de Deus àquele que estava cansado. Cansado fisicamente apenas? Não. Cansado das batalhas da vida, cansado das opressões, das injustiças, que desde o capítulo 41 ele vem trazendo, não é? Traçando as injustiças, os pecados de Israel. E a este que poderia ouvir a palavra do Senhor, ele diz: o servo recebeu com profundidade a palavra. Queria só lembrar aqui a passagem de Paulo, não é? De Saulo de Tarso. Eu falei aqui que esta palavra é para aquele que estava gemendo pelas dificuldades de Israel, afligido pelas dificuldades de Israel. Saulo diz que quando ele estava em Damasco, a luz brilhou ao redor de todos que estavam ali, Atos 22. Ele diz: mas só eu ouvi a voz que falava. Então ele vai proclamar, e Deus vai proclamar para todos. A grande questão aqui é: se todos ouvirão, quem vai ouvir? Nesse mesmo capítulo ainda, do capítulo 50, o verso 7 diz assim: assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, fazendo uma menção do servo. Agora, 2 pontos. O que vai acontecer com este servo, depois dele ser aborrecido das nações e se tornar servo dos tiranos, daqueles que o rejeitaram, daqueles que o julgaram injustamente e o crucificaram? 2 pontos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Aqui nós temos, então, o servo, já desde o capítulo 50, ele vai sofrer, ele vai, né, sofrer tudo isso, esta afronta, essa injustiça, essa farsa que foi o julgamento de Jesus Cristo, mas já vem a promessa. Então, e não termina com o sofrimento do servo. Vem a exaltação do servo que Deus garante e assegura. Os reis o verão e os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor ao Senhor. Aqui está falando verso 7, né, pastor? Eu li o verso 7 de Isaías 50, exato. Exatamente isso. Então, aqui completa toda a missão de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, que Ele é o servo sofredor, mas é o servo Victor, é o vitorioso. Amém. Me chama a atenção também aqui o capítulo 50, o verso 10, nessa introdução ainda da nossa lição, porque depois de apresentar que ele falaria, não é? Traria a palavra ao cansado, olha o verso 10, que interessante. Há uma pergunta aqui de Deus ao povo, não é? Quem há dentre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Ele está clamando a todos. E aí a gente volta à questão de Paulo, não é? A luz brilha sobre todos. Quem vai ouvir? Quem vai entender essa voz, né? Muito lindo. E nós chegamos agora ao capítulo 52. Mas a resposta, pastor, mas desculpa, mas a resposta está no próprio versículo. Quem vai atender? A resposta vem. É aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, agora confie no nome do Senhor. Então, quem vai entender? Aqueles que aceitam, aqueles que querem entender, aqueles que querem olhar para Jesus e viver. Pastores, lindo isso. Quando nós chegamos, então, nos capítulos 52 e 53, são os principais capítulos, principalmente 53, nós vamos encontrar aqui o famoso, pastor Oliveira, o famoso poema do sofredor. Né? E este poema, nós vamos analisando aqui esses 2 capítulos, nós vamos vendo uma alternância aqui interessante, que é tragédia, às vezes exaltação, mas o profeta, né, recebendo essa revelação de Deus, ele vai nessa progressão da tragédia para a exaltação, do sofrimento para a glória. E é interessante porque é um caminho contrário daquilo que os grandes reis dos tempos do próprio profeta eles queriam trilhar. Jamais queriam trilhar o caminho do sofrimento, o caminho da humilhação,
mas sempre o caminho da glória, né? E nós encontramos então o profeta apresentando isso aqui. É muito interessante, né, pastor? Nós vemos que este servo que se submete à obediência a Deus, uma obediência que leva ao sofrimento. Aham. É isso mesmo. Aqui nós temos uma expressão aqui, um lembrete, né, uma reminiscência, por exemplo, do que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se servo. Primeiramente, tornou-se servo. E, reconhecido em figura humana, tornou-se obediente até a morte de cruz. E aí, Paulo continua dizendo: por isso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Esse texto extraordinário de Filipenses capítulo 2, que eu citei de memória aqui, exatamente é uma confirmação. Agora, por exemplo, Isaías está falando, como eu disse, esses textos que nós estamos falando, Isaías 53, foi escrito, digamos assim, ao pé da cruz, 700 anos antes. Mas agora Paulo está falando daquilo que já aconteceu, de algo histórico, de um fato na história. Jesus já havia vindo no tempo de Paulo, já havia enfrentado, havia cumprido todas as previsões de Isaías 53 e outras profecias, já ressuscitou, já está vivo, já intercede por nós, e agora Paulo fala para nós. E esse é o nosso privilégio. Nós temos muito mais privilégio que o povo de Israel, que ouvia Isaías falando 700 anos antes de Cristo. Nós podemos olhar hoje para a cruz, que é um fato, e a partir daí entender o propósito de Deus para a nossa vida, a enormidade do pecado e também como a salvação é algo que está aqui à nossa disposição hoje, qualquer momento da nossa vida, quando olhamos para Jesus. Amém. Pastor Wanderson, analisando o texto do capítulo 52, a partir dos versos 13, a parte final do capítulo, nós vamos vendo aqui de uma forma tão clara a característica desse sofrimento, né? É importante nós compreendermos o preço que seria pago por esse servo. Nós estamos entendendo aqui, à luz de todo o livro, que esse servo ele realmente está falando de Jesus Cristo, né? Eu queria que você, então, falasse um pouquinho para nós. Nós temos aí alguns textos que são bem conhecidos aqui, né? Por exemplo, os versos aqui, 13, né? Veja, o meu servo agirá com sabedoria. Aqui ainda está falando ainda de características, vamos dizer assim, positivas. Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado, ok? Mas quando nós chegamos a partir... nós vamos chegando aqui no capítulo 53, o profeta então vem descrevendo essas características do sofrimento que este servo passaria. Pastor, o sofrimento deste servo, ele vai da mesma proporção da sua exaltação. Note que o capítulo 52, verso 13, diz que o meu servo, ele seria exaltado. Os reis iriam se admirar. Pastor Oliveiras leu até o texto dos príncipes, dos reis. E a proporção da exaltação, do poder e da divindade deste servo é a proporção da sua humilhação também. Aliás, aquele que tem muito é quem mais vai perder. Eu costumo exemplificar da seguinte forma: imagina que você tem um carro, vamos pegar um carro bem velhinho, né? Um Fiat 147. Eu não tenho nada contra o Fiat 147, tá, gente? Só não quero ter. Mas imagina que você tem um Fiat 147... Do ano 77. Quem tem, continuará tendo o Fiat 147. É porque gosta mesmo, né, amor? Mas todo riscado, todo amassado, e você sai na rua e alguém passa e te dá uma batida ali, mais um amassado. O que é mais um amassado? Agora imagina que você tirou, sei lá, uma BM, uma Ferrari, zerinho da loja... E alguém vem e, sem querer, passa ali um zíper da blusa e faz um risquinho de nada. Aí eu pergunto, o que dói mais? Um grande amassado no Fiat 147, mais um amassado, né, pastor Oliveiras? Ou um risquinho milimétrico na Ferrari lá, zerinho? Desde que não haja vítima em nenhum dos dois casos, pastor, é lógico, quem perdeu mais e está mais sentido, o dono da Ferrari. É o dono da Ferrari. Jesus é a Ferrari, exaltado.
entre as nações. Os reis, como o pastor mencionou, se admiravam. E agora imagina para ele, um risquinho que fosse. E ele é humilhado, mais renegado, mais desprezado entre os homens. Então a proporção dessa humilhação é do tamanho da sua exaltação. Por isso o capítulo 52, verso 13, que introduz esse servo, começa falando de quem ele é. O verso 13 fala de exaltado, não é? No capítulo 57, por exemplo, de Isaías, se você quiser acompanhar, no verso 15, diz assim, porque assim diz o alto e sublime. A expressão hebraica para exaltado aqui é mesmo alto e sublime. E todas as vezes que ela aparece em Isaías, como no capítulo 6, por exemplo, que ele vê Jeová, aqui no capítulo 57, sempre se refere ao poder de Deus, à sua natureza, à sua exaltação, à sua eternidade, a tudo que ele é. E este servo, na proporção de quem ele é a proporção da sua humilhação por mim e por você. Viu, pastor? Se Cristo tivesse deixado o céu, pastor Oliveiros, e vindo assumir a cadeira, o trono do maior reino e império deste mundo, seria a maior humilhação para ele. Porque não há reino neste mundo que se compare ao reino eterno de Deus. Mas ele não senta em tronos humanos. Ele vai vamos colocar assim, dentro de níveis sociais, né? Nas camadas dos israelitas, ele está lá embaixo. Ele vai nascer numa família pobre. Nasceu numa manjedoura. Numa manjedoura. Nasceu num lugar rejeitado. Pastor, se Jesus se tivesse tornado... Na Bíblia nós temos os anjos, serafins, querubins, anjos cobridores, que estão bem junto do trono de Deus. Se Jesus tivesse se tornado em um anjo, já seria uma humilhação. Jesus não é um anjo. Queridos, Jesus não é um ser criado. Jesus é Deus conosco. Jesus é aquele que era adorado, sempre foi adorado e venerado pelos anjos, por todas as criaturas do universo. Qualquer mudança de status, se é que pode mudar o status de Deus, seria humilhação para Jesus. A encarnação de Jesus é chamada na Bíblia de um mistério. É um mistério, nós não conseguimos entender completamente como Deus se tornou homem. Mas se Jesus tivesse se tornado o anjo mais elevado do universo, do céu, já seria humilhação. Por isso, a humilhação de Jesus em se tornar homem, depois do pecado, se tornasse Adão no Éden, seria uma grande humilhação. Mas se tornar homem depois do pecado, nascer na circunstância que ele nasceu, viver a vida que ele viveu, e fazer e cumprir a missão que ele cumpriu. Então, é humilhação. Por isso, o título da lição é Fazendo o Impensável. O título da lição desta semana, quem tem o livreto aí acompanha, é Fazendo o Impensável, o Inimaginável, o Inconcebível. E depois, em algum momento mais para frente, eu posso destacar algumas coisas aqui sobre o que a encarnação de Jesus revela, o que ela demonstra. Pastor, até porque a autora Ellen White, ela fala exatamente sobre isso. Somente na mente de Deus surgiu uma ideia como esta. Era inconcebível para qualquer ser do universo. Quando Satanás tentou nossos primeiros pais no Jardim do Éden e eles pecaram, Satanás triunfou. Satanás olhou para Deus e disse, checkmate. Ele deu um checkmate em Deus. No jogo de xadrez, checkmate. Você não tem saída. Você não tem saída. Por quê? Quer dizer, Satanás analisou. Deus tem duas saídas. Ou ele falou que o homem morreria se pecasse, o homem pecou. Ou ele mata Adão e Eva, que é a menina dos olhos. Exato. Ou ele vai perdoá-los, então ele tem que me aceitar de volta no céu. Checkmate. Aí Deus vem com uma resposta inimaginável, inconcebível. O que Deus fez? Deus pegou a maldição do pecado, que é a morte. Adão e Eva, se comer do fruto morrereis, né? No caso ali, na linguagem mais polida da Bíblia, mais erudita. Vocês vão morrer se vocês pecarem. E o que Deus fez? Ali no Jardim do Éden, Deus disse assim, mostrou para Satanás. Agora o seu assunto é comigo. Deus pegou a maldição e colocou sobre si. Deus não pegou a maldição do pecado e colocou sobre uma terceira pessoa criada por ele, como os arianos ensinavam, e hoje algumas religiões, como o Testemunho de Jeová ensina, que Jesus é um ser criado, o primeiro ser criado. Absolutamente não. Deus não é um Deus covarde.
Deus não é um Deus injusto. Deus pegou a consequência do pecado, que é a morte, a maldição do pecado, que é a morte, e colocou não sobre uma terceira pessoa, mas sobre si, sobre ele mesmo. E esse plano já estava concebido, porque Deus sabia de tudo que iria acontecer. Então, a encarnação de Jesus, a vinda de Jesus, revela, acima de tudo, a justiça de Deus. Deus é responsável por tudo que acontece no universo e Deus resolveu. Isso era inimaginável, impensável, inconcebível por qualquer ser, não só ser humano, por qualquer ser do universo, inclusive por Lúcifer. Pastor, o Herbert Chesterton, ele diz assim: se Jesus não tivesse existido, a mente humana não seria capaz de inventá-lo. Por tudo isso que o senhor descreveu, né? Nem a mente dos anjos, pastor. Nem a mente dos anjos, nem a mente de um querubim, de um serafim seria capaz de inventar. Por isso que Jesus, quando veio, João 1, no capítulo 1, verso 1, no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 14 de João 1 diz, e o Verbo se fez carne. Primeiramente, Jesus se fez carne. Depois Paulo fala que Jesus se fez pecado, Deus o fez pecado por nós. Em terceiro lugar, Jesus se fez maldição. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Então, quando a gente pensa isto, esse texto não apenas nos emociona, essa visão, melhor, não apenas nos emociona, nos toca, mas a gente tem que ser como Davi, né, no Salmo 115. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tudo que ele tem Esse feito. plano é algo... Nós precisaríamos fazer 10, 15, 20 mil lições aqui, nós não esgotaríamos essa beleza, esse tema, essa sabedoria, esse amor, essa capacidade de Deus em sair do checkmate. Pastor, eu penso que a compreensão, a nossa compreensão mais clara e real deste plano da salvação, nós vamos entender na eternidade. Entender mais do que entendemos, mas esgotá-la nunca, pastor. Nunca. Esgotar a compreensão do plano da redenção. Aliás, esse vai ser o tema que quem seguem, acreditam que Ellen White seja uma profetisa. No livro Educação, ela fala, esse é o tema que nós vamos estudar durante toda a eternidade. Quanto mais conhecemos, mais amamos a Deus. Quanto mais amamos a Deus, mais nós conheceremos. Conhecer, sim, mas esgotar... Pastor... Nunca. Ela é inesgotável. E eu acho até o seu argumento ele é correto, até do ponto Obrigado. de vista, pastor, quando nós sabemos que Cristo, as marcas ficarão por toda a eternidade nas mãos de Cristo, significa que por toda a eternidade nós vamos continuar buscando conhecer este amor de Deus, tudo que Ele fez. Alguns textos aqui, eu vou jogar para a gente conversar sobre eles agora. Capítulo 53, por exemplo, a partir do verso 3 diz assim, ó, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, o homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. E aí o verso 4, muito conhecido, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aqui a minha versão traz essa palavra doenças, né? Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. Verso 5, foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Xará, eu até pedi para o Tiago, eu fiz isso com antecipação, se o Tiago puder colocar a imagem para nós ali, porque eu acredito que você que está aí nos ouvindo, você não vai poder, depois acompanha no YouTube ou no Facebook. Mas você que está vendo, vai ficar melhor se você visualizar esta imagem, não é? Se nós pegarmos o capítulo 53 de Isaías, e vocês têm aí na tela de vocês, eu dividi ali, como sugestão de alguns teólogos, não é? Você tem ali, por exemplo, do 52, 13 ao 15, os versos 13 ao 15, você tem a exaltação do servo do Senhor, letra A. Aí você tem depois, na letra B, a humilhação do servo do Senhor, 53, 1 ao 3. Depois você tem a letra C, a expiação feita pelo servo do Senhor, 53, versos 4 ao 6. Aí repete a letra B. Eu vou explicar para os nossos amigos por quê. Aí você tem de novo, dos versos 7 ao 9 do capítulo 53, a humilhação do servo do Senhor de novo. E depois você tem,
por final, viu, uma digitação ali, mas você tem a exaltação no final do servo do Senhor de novo no capítulo 53. Só me perdoem se essa digitação final ali que eu acabei repetindo, né? Mas notem que você tem uma estrutura quiástica. Você tem letra A, letra B, depois você tem A e B de novo, mas você tem a letra C, que é o centro. Qual que é o centro deste capítulo? A expiação. A expiação que ele vai... Isso é a eternidade que o pastor Oliveiros e eu mencionamos no início. Tudo no livro de Isaías, todos os sinais, toda a ação de Jeová, de Yahweh, deste servo, vai levar para a expiação, porque ele nos quer na eternidade. Então nós vamos falar assim da humilhação, da exaltação, depois da humilhação, depois da exaltação e humilhação de novo, não tem problema, mas o centro da mensagem é a expiação, o que ele fez por nós. Pastor, muito obrigado, pastor Wander, por colocar isso aqui, fica disponível, mas eu vou mostrar essa Bíblia aqui, dá para ver aqui, né? Bom, é uma Bíblia conhecida da Sociedade Bíblica do Brasil, mas esta Bíblia, que é a Bíblia anotada expandida, com o comentário de Ryder, é a Bíblia que eu uso mais nas pregações. E essa, acho que é a terceira Bíblia que eu desgastei as outras duas, de tanto transpirar e usar e tal, e essa está até meio nova. Esta Bíblia, eu mostrei aqui para você, porque muitos têm essa Bíblia, quem não tem pode adquirir em qualquer livraria evangélica, ou cristã, etc. Ele divide, essa Bíblia tem um comentário muito bom sobre Isaías, sobre isso que nós estamos falando, começando com o versículo 13 do capítulo 52. Então, são 5 porções. Os primeiros 3 versículos cada um. Os primeiros 3 versículos estão em Isaías 52. Então, aqui fala da preeminência do servo, exaltado e elevado. Mais ou menos corroborando isso que o pastor Wanderson Domingos acabou de falar. Eu não vou ler aqui os comentários, mas eu vou citar os títulos. Do capítulo 53 agora. De 1 a 3, a pessoa do servo, o braço do Senhor. E vai destacando. De 4 a 6, a paixão do servo. De 7 a 9, a passividade do servo. Ele não abriu a boca. E depois, de 10 a 12, 10, 11 e 12, que é os últimos 3 versículos, a porção do servo, ou seja, o resultado do seu sacrifício, que a sua alma viu o resultado do seu sacrifício e ficou satisfeito. Eu coloco isso aqui porque se a Bíblia está nesse comentário dessa Bíblia anotada e expandida, que tem um comentário inspirador sobre Isaías, sobre o que nós estamos falando nessa semana. Agora, eu queria colocar uma outra coisa aqui, Xará e pastor Oliveiros, que é a respeito dessa narrativa, né? Porque você pode ter vários tipos de estruturas, você tem essa estrutura quiástica, por exemplo, que eu mencionei, você fala ali da exaltação, da humilhação, expiação, da humilhação de novo, termina com a exaltação. Mas você tem uma sequência de ações, de narrativas, não é? Porque o texto é vivo, não é? E se você olhar, por exemplo, o capítulo 53, e nós vamos detalhar daqui a pouco, mas você tem primeiro a direção indicada pelo contexto. Quem é esse servo? De onde ele vem? Quem ele é? O que vai acontecer com ele? O contexto vai nos indicando uma direção que o texto vai nos conduzindo. Depois, você tem a identidade daqueles que falam no texto. Perceba, por exemplo, alguns versos ali. Diz assim, o capítulo 53, por exemplo, o versículo 1. Quem creu? Então, você tem ali a direção indicada daqueles que falam e você vai ter daqueles que ouvem. Quem creu na nossa pregação? Alguém está falando, alguém está ouvindo. E o nosso guia até traz esse comentário mais lá para o final, no comentário de professores, onde fala que essa questão de crer é o famoso Shema Israel, né? Quem ouviu? Quem deu ouvidos de novo, não é? Depois você tem o verso 4. Certamente ele tomou sobre si, verso 5, mas ele foi transpassado, ainda no verso 5, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Então, é muito interessante a forma como o texto nos envolve, de quem fala, de quem ouve, de quem age, de quem espia, a quem ele está buscando. Então, toda essa estrutura do texto, desse poema riquíssimo, está nos envolvendo para mostrar uma coisa: o que esse servo é capaz de fazer por nós, o impensável. Essas estruturas que o pastor Wander falou, e eu mostrei também aqui na Bíblia, e a lição, que nós chamamos o nosso guia de estudo, a gente chama na Igreja Adventista de lição da Escola Sabatina, porque é no sábado que a gente faz o resumo e etc. e tal. Mas, se fosse domingo, seria dominical. Mas o guia de estudo, a lição, que seja o que for, tudo isso são auxílios, são ferramentas para ajudar-nos a aprofundar-nos no texto bíblico. Mas eu vou fazer uma recomendação, pastor.
desculpem, vou fazer uma recomendação. Leiam Isaías 53. Leiam na versão, pode ser, por exemplo, essa Bíblia aqui é da versão atualizada, mas leiam em outras versões. Leiam, saboreiem, aprofundem no sentido de cada palavra, de cada verso. Isaías 53. Lembrando que Isaías 53, se fosse para fazer uma divisão correta, teria começado em Isaías 52, verso 13 em diante. A divisão de capítulos foi feita séculos depois, mas o Isaías 53, na verdade, começa nos três versos anteriores de Isaías 52. Leiam, releiam, meditem, se aprofundem, absorvam. Eu vou usar a palavra, saturem a sua mente com o texto bíblico, com a palavra de Deus. Toda essa estrutura, tudo isso que nós falamos aqui, que os comentários colocam, o pastor Wanderson Domingos colocou aí, um auxílio muito bom para a gente entender a beleza poética e estrutural ou literária do livro. Muito importante, nos ajuda até na interpretação. Mas esse texto é tão claro por si mesmo, cada palavra, por isso que eu disse no início, como que Isaías conseguiu, inspirado pelo Espírito Santo, num texto tão curto, falar tanta coisa, que se a gente fosse só ler versículo por versículo, palavra por palavra, ou frase por frase, e comentarmos aqui, nós passaríamos aqui algumas horas saboreando, absorvendo a beleza desse texto, porque o seu significado é vida. Exato. O texto é vida. A estrutura é como a gente aproveitar e entender a vida. Mas o texto em si, a palavra em si, o Espírito Santo está falando para nós através das palavras escritas como elas aparecem na Bíblia. Olha, nosso tempo está acabando. Já? É muito rápido. Passa rápido, né, pastor? Passa muito rápido. Eu queria que, pastor Wanderson, nós estamos bem no finalzinho mesmo. Eu queria que você lesse Isaías 53, os versos 10 até o verso 12. E eu quero jogar aqui uma última pergunta para vocês. Tá. Pastor, você me permite só um comentário bem rápido antes de ler o texto? Aqui é um cântico, né, pastor Oliveiros? Sim. E é curioso porque o cântico é colocado no momento mais importante do que ele quer destacar. Você já parou para pensar que os momentos mais importantes da sua vida tem um cântico? Você vai apresentar o seu filho, não tem uma música especial? Aniversário, não tem um cântico? Música. Casamento, não tem um cântico? Esperado. Até em funeral tem cântico. Canta. Os cânticos estão na cultura de Israel presentes no momento mais importante. E aqui, no momento mais importante, para falar da expiação e da eternidade, este cântico riquíssimo, não é? E pastor, já mais um pouquinho aqui acrescentando. Existem dois cânticos na Bíblia, que é o cântico do livramento, que aparece em Apocalipse capítulo 15. O cântico de Moisés, que foi composto e cantado depois do livramento, que eles, definitivamente, quando eles foram livrados dos egípcios, atravessaram o Mar Vermelho, os egípcios foram destruídos, é o cântico do livramento. Dali para em diante, Israel agora era uma nação livre. Já era livre quando saíram, que Deus libertou, mas agora, humanamente falando, eles falam, agora estamos livres. Os nossos inimigos foram destruídos e mortos no Mar Vermelho. E o cântico do Cordeiro é o cântico do livramento na volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto de dizer, quando prego, gosto muito de pregar sobre o cântico do Cordeiro, e quando eu prego sobre o cântico do Cordeiro, eu lembro o seguinte, pastor. O cântico do livramento, nós podemos cantar todos os dias, quando Deus nos livrou do pecado, quando Deus nos perdoa, quando Deus nos livra de uma situação difícil, o que nós devemos fazer? Louvar e engrandecer a Deus com um cântico. Haverá o cântico final, que é o cântico do livramento final, que é o cântico do Cordeiro. Só que é o seguinte, o cântico do Cordeiro nós vamos cantar na eternidade, junto com 144 mil, no céu, na Nova Jerusalém. Mas, hoje nós podemos cantar mini cânticos, porque o sofrimento vai voltar, mas vamos ser libertados também. Só que hoje nós estamos compondo o cântico, eu gosto de falar isso. Hoje nós estamos compondo esse cântico. Esse cântico, a composição dele é dolorida. A composição do cântico de Moisés, eles fizeram quando estava atravessando o Mar Vermelho. Quando Deus falou, vão e marchem. Como é que nós vamos entrar na água? Nós vamos morrer. Mas começaram a andar, estavam compondo esse cântico. Então, nas provações da vida, nós estamos compondo o cântico do livramento final. Pastor, porque o sofrimento de Cristo, então, ele lança uma nova luz da maneira como nós vivemos hoje, né? Como nós lidamos com o sofrimento, como nós compreendemos a ótica do sofrimento. Exatamente. A luz da Bíblia, a luz do próprio sofrimento de Jesus. Pastor, essa nova luz é a luz mais antiga e a luz mais nova sempre.
Porque, é como eu falei, o texto em si, quando mergulhamos no texto, ainda que não entendamos toda a estrutura literária, quiasmo e outras coisas, tudo isso é muito importante, mas são ferramentas para a gente entender profundamente o texto. Mas quando a gente pede sabedoria, a o beleza Espírito da palavra, Santo, a palavra em si, é a palavra que liberta, é a palavra que é luz, é a palavra que alimenta. O Espírito Santo traduz, né, pastor? O Espírito Santo está nas páginas da Bíblia. Ellen Isso. White fala essa frase. Desculpa citar de novo. Mas Ellen White diz, o Espírito Santo está nas páginas da Bíblia. Não na química do livro, mas está aqui. Está aqui hoje. A palavra é virtual. Nós temos... A palavra é a mesma, mas nós temos várias maneiras de chegar a ela. Agora, 1 minuto para cada um. Pastor não consegue cumprir, às vezes, esse 1 minuto britânico, Não consegue, né, pastor? O senhor que viveu lá alguns meses na Inglaterra, mas o texto, Xará, Isaías 53, versos 10, 11 e 12, ele fala algo extraordinário, e eu quero que vocês terminem falando sobre isso. Esse significado de Jesus, o servo, como uma oferta pelo pecado. Leia o texto e vocês comentam aí para nós, então, chegarmos ao final do nosso estudo. Isaías 53, 10 e 12, né? Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando lhe der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e sua alma ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Essa oferta aqui, eu entendo que a vida de Cristo, pastor, não só o ato dele na cruz, mas a vida de Cristo se torna uma oferta, segundo o profeta, oferta pelo pecado. Como é que a gente entende isso aí? Bom, aí você vai para o livro de Levíticos, capítulo 5, capítulo 6, e você vai ver que ali existe a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado, que é esta oferta que Jesus fez, ela no livro de Levíticos, você vai ver nesses capítulos que eu citei, 5 e 6, você vai ver que quando alguém pecava, ele tinha que confessar o pecado. Lá em Israel, no Antigo Testamento, levar uma oferta, um cordeiro, dependendo das posses da pessoa, uma pombinha se era muito pobre, etc., e sacrificar. Mas antes de sacrificar, antes de apresentar o sacrifício, se ele se apossou de alguém, de alguma coisa de alguém, roubou, ou achou alguma coisa e não devolveu, sabendo de quem era, ele deveria ir lá devolver para a pessoa o que ele havia roubado e acrescentar 1/5, 20%. Olha, se isso funcionasse hoje. Ele tinha que devolver. A oferta pelo pecado, não bastava ele ir lá no templo e apresentar o sacrifício, pedir perdão a Deus e acabou. Não, ele tinha que devolver. Se ele tivesse retido o dízimo, a oferta, que lá em Levítico é chamado de as coisas consagradas do Senhor, ele tinha que devolver o dízimo que ele reteve, ou a oferta que ele reteve, e acrescentar 1/5. Então, a oferta de Jesus, pastor, ela pagou a penalidade do pecado, ela satisfez a justiça de Deus e sobrou. E sobrou. Superabundou. Paulo usa exatamente essa frase em Romanos 5, verso 20, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus, então, pagou a penalidade, o custo da nossa salvação, ele satisfez a justiça de Deus, além daquilo que se podia. Por isso que eu digo que a encarnação de Jesus, a morte de Jesus, revela, sabe o que para mim? A divindade de Jesus. A divindade de Jesus. Só Deus poderia satisfazer a justiça de Deus. Agora, como esse Deus, segunda pessoa da divindade, o Filho, se tornou homem, é um mistério, nem vou tocar nesse assunto, porque o meu minuto já passou. Mas, onde abundou o pecado. Então, a oferta pelo pecado aqui que fala é esta oferta. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Xará, 10 segundos. O sacrifício foi maior do que o pecado. Depois eu quero só terminar no meus 5 segundos. O senhor vai terminar. O senhor vai nos fechar, meus 5 segundos. O senhor vai concluir aqui a nossa lição, né, pastor Wanderson? Eu queria destacar aqui a expressão servo, né, em 2 Samuel 3,18. Essa primeira expressão foi aplicada no Antigo Testamento a Davi.
Davi, o meu servo. E o Messias vem da linhagem davídica. A segunda coisa que eu gostaria de destacar e encerrar, uma frase atribuída a Blaise Pascal, diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Embora se use muito isso no contexto de amor, homem e mulher, ele não disse essa frase nesse contexto. Ele está falando do raciocínio lógico e das emoções. Há coisas da emoção que não vai se explicar pela lógica. E há coisas na lógica que só a emoção vai poder fazer, porque na lógica você não faria. Como pode um Deus tão exaltado se tornar homem? Como pode ao Pai agradar moê-lo por amor a mim e a você? Esse servo só pode ser Jesus. E aí eu encerro com as palavras de Ellen White, autora americana e voz profética aos adventistas, quando ela diz: o sacrifício de Cristo é tudo para nós. Pastor Oliveiras. Pastor, duas coisinhas. Primeiro, o que o sofrimento e a morte do Emanuel, Deus conosco, revela? Por isso que eu digo, o sacrifício e a morte de Jesus, para mim, é mais uma prova, uma demonstração da divindade dele. Só Deus poderia satisfazer a justiça de Deus. Então, quando Jesus se tornou homem e venceu, pela ordem, o pecado. Segundo, Satanás. Terceiro, a morte. Jesus cumpriu a sua missão. E o que isso revela? Primeiro, a enormidade do pecado. Só um sacrifício dessa envergadura, desse tamanho, dessa imensidão, um sacrifício infinito do próprio Deus se tornando homem, é que poderia pagar a penalidade do pecado. Então, quem diz que Jesus é um ser criado é porque não entende, não aceita, não entende o que é o pecado. Segundo, o sacrifício de Jesus, além de revelar a enormidade do pecado, revela o valor do ser humano. Quanto eu valho, quanto você vale, quanto cada um de nós vale. Deus deu tudo por cada um de nós. Terceiro, ele satisfaz a justiça de Deus. Só Deus satisfaria a justiça de Deus. E, por último, o tamanho do amor de Deus. E eu termino perguntando assim: quem matou Jesus? No livro de John Stott, chamado A Cruz de Cristo, tem um poema que eu amo quando prego sobre a cruz também, um desses assuntos, que diz o seguinte: quem matou Jesus? Ele desenvolve ali na Cruz de Cristo, nesse livro maravilhoso, que poderia ter sido Judas por ganância, poderia ter sido o sacerdote, o principal responsável naquele dia lá em Jerusalém, quando Jesus foi morto. Judas por ganância, que o vendeu. Os sacerdotes por inveja, que o julgaram. Pilatos por temor, porque sabia que 5 vezes ele falou que Jesus, não vejo nesse homem crime algum, mas por que assinou a pena de morte de Jesus? Quem matou Jesus? Quem foi o principal responsável? Foi Judas? Foram os sacerdotes? Ou foi Pilatos? Daqueles que estavam ali em Jerusalém. E João, eu não vou ler, mas eu vou citar João, o Evangelho de João, no 18, verso 11. Aí está a resposta. Eu não vou ler, depois você vem cá. João 11, 18, João capítulo 18, verso 11. E John Stott termina dizendo: quem matou Jesus? Não foi Judas por ganância, nem Pilatos por temor, nem os sacerdotes por inveja, mas foi o Pai por amor. E o verso que eu citei é: Jesus disse: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Quem matou Jesus? Não foi Judas por ganância, nem Pilatos por temor, nem os sacerdotes por inveja, mas foi o Pai por amor a você. Amém. Que lição essa nós tivemos aqui, viu? Louvado seja Deus. Que tema extraordinário. Eu acho que a grande alegria de nós estudarmos a lição hoje não está nos nossos argumentos, mas na própria palavra, no poder da palavra. Isso mesmo. É o poder da palavra. No texto. Às vezes eu acho, pastor, que nós mais atrapalhamos a palavra do que às vezes a gente ajuda, né? Porque a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é extraordinária. E que bênção, viu? É o padre, que nós... o orador católico, o padre que escreveu os sermões do padre... me deu branco agora, fui citar de memória. Padre famoso do século XVI, XVII. Ok. Que ele disse que há 3 elementos na pregação. Existe a palavra, o ouvinte e o pregador. A palavra é perfeita, o ouvinte tem fome e se alguma coisa está errada, o culpado é o pregador. É. Mas Deus tem tido bondade conosco aqui, né? Eu quero agradecer, viu, pastor? Prazer. Pastor Oliveiros, que bom. Deu tudo certo o senhor estar aqui conosco hoje, compartilhar pensamentos,
compartilhar aquilo que está no teu coração, as convicções a respeito desse tema tão bonito. Pastor Wanderson, obrigado também. Uma satisfação estar com vocês estamos aqui nessa caminhada, obrigado, né? Pastor Oliveiras? Obrigado, um privilégio. Obrigado, pastor Wanderson. Obrigado, pastor Wanderson, Assunção e Domingos. Obrigado, meus queridos também que acompanham, pelo privilégio. Que bom, que Deus abençoe você. E próxima semana estaremos juntos aqui para a lição de número 11, tá? Estude a lição, vai nos acompanhando. E é claro, nós terminamos sempre pedindo a bênção de Deus por você que assiste, por você que está ouvindo agora. E é claro, nosso convidado vai orar, pastor Oliveiros. Termine assim, pedindo a bênção de Deus por todos nós. É um prazer. Oremos. Pai querido, obrigado por seres nosso Deus maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente, nosso Criador e mantenedor. Mas mesmo depois do pecado dos nossos queridos pais, Adão e Eva, e sofremos as consequências do pecado, Tu nos deste o mais precioso dom, que é a pessoa maravilhosa do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por ter vindo a este mundo, ter se tornado homem, ter vencido o pecado, a Satanás e a morte, ressuscitado e hoje intercede por nós nessa oração. Eu entrego os nossos queridos amigos, telespectadores, ouvintes que nos acompanham nas Tuas mãos, pessoalmente, familiarmente, abençoa cada um deles. E abençoa também aqui o pastor Wanderson Assunção, o pastor Wanderson Domingos, continuar na continuação de apresentar esses temas tão maravilhosos e inspiradores. E na volta do Senhor Jesus, a grande promessa que Ele disse que voltará para nos levar para a casa do Pai, que nenhum de nós falte naquele dia, mas todos sejamos levados juntos para Te adorar, mais em espírito e verdade, mas face a face, em nome do Senhor Jesus. Amém.